Hoje estamos no nosso quinto dia, quinta-feira, que estamos estudando e falando dos temas. E como nós colocamos no folder quais seriam os temas, Lucas vai colocar lá, nós falaríamos de zona de conforto, que já falamos, quando você se acomoda demais, você não busca melhorar. Ô Pedro, acho que você tem que dar uma melhoradinha aqui, acho que está muito eco, está agudo o som. Essa luz aqui também apaga, que não vamos usar o telão. Faz favor para nós. Então nós falamos sobre zona de conforto, quando a pessoa já está estagnada, já está acostumada. Eu lembro de uma frase que eu vi, e eu nunca mais esqueci. A pessoa, na verdade, foi conversando, a pessoa falou: sabe por que você não pode tirar a lombriga da merda? Vocês sabem, né? Porque ela morre. Ela morre. Ela está tão acostumada a viver naquele ambiente, que se você tirar ela, ela morre. Você vai pegar pessoas que muitas das vezes estão dormindo debaixo de uma ponte, estão dormindo debaixo de uma marquise, estão há dias e dias ou até semanas sem tomar banho. Você vai lá, leva ela para um abrigo, dá um banho, troca de roupa, põe roupa nova, ela fica toda cheirosinha, bonita. Passa um tempo, ela volta. Vocês lembram do Billy aqui, né? Nós fizemos, o Alex deu banho no Billy, não deu, Alex? O Felipe, né? Acho que o Felipe também chegou a dar banho no Billy. A época que vocês eram crentes, vocês lembram? Vocês eram pobrezinhos, né? Viraram. Aí tem pessoas que é assim, por mais que você tente ajudá-la, ela mesma não se ajuda, ela já acostumou a viver naquela situação. E nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a nossa vida não está como nós gostaríamos que ela estivesse. Mas nós se acostumamos tanto a não fazer nada e só reclamar, que a gente não muda. E aquilo vai quando passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, quando você vê, está tudo do mesmo jeito. E você continua reclamando. Mas como diz Einstein, a insanidade não é rasgar dinheiro. Loucura é fazer as coisas do mesmo jeito e querer resultados diferentes. É por isso que nós estamos esse ano tentando mudar um pouco a nossa maneira de pensar e analisar até mesmo o Evangelho. Porque hoje, como eu falei semana passada, nós não precisamos, na verdade, aprender mais nada. Nós poderíamos todo mundo ir embora para casa, viver a nossa vida, trabalhar, cuidar da família e só. Não precisa aprender, não precisa ler mais nenhum livro, não precisa nem ler mais a Bíblia. Ô louco, pastor, misericórdia. Não, queridos, é verdade. Se nós colocarmos em prática aquilo que a gente já sabe, está de bom tamanho. O grande problema é a nossa dificuldade de colocar em prática aquilo que a gente sabe que é o certo. E a gente acaba não fazendo, e a gente quer resultado e não consegue. Por isso que nós falamos de zona de conforto. Tem hora que a gente tem que se mover. Vocês lembram que eu falei para vocês, né? Eu comecei o ano, eu falei, não, eu não estou contente. Estou acordando com muita preguiça, com muito sono. Vai trabalhar, você já chega no serviço abrindo a boca. Falei, o que? Eu tenho que mudar isso. Aí eu coloquei lá 1º de janeiro a minha meta. Estava com 84. Pô, falei, não, quero chegar no final de janeiro a 78. E cheguei no final de janeiro, dia 31, estava com 78,8. Agora já estou com 77,7. Quero ficar nisso, porque fica só 7, né? 7777, que é o número da perfeição. E tomando banho de água gelada. Por quê? Porque dá mais aquela disposição. É gostoso? Lógico que não. Gostoso é comer. Gostoso é tomar banho de água quente, mas eu estou querendo quebrar a minha rotina, quebrar aqueles meus paradigmas, quebrar aquela zona de conforto, para a minha vida começar a ser diferente. Senão, por que eu vou reclamar do meu peso, se eu não estou fazendo nada para mudar ele? Por que eu vou reclamar do meu trabalho? Porque, na verdade, hoje, pela manhã no trabalho, eu gosto de fazer uma leitura, um devocionalzinho, uns livros que eu peguei num descarte. E aí eu vi lá... o livro do otimista. Eu falei, não, vou...
E eu aprendi isso há muito tempo atrás, lá em Pederneiras, quando eu vendia colchão. E eu vi quando o chefe lá, o líder nosso, ele que dava as palestras, ele falava o seguinte: olha, o homem entusiasmado é um homem cheio de Deus. Eu vi aquilo lá, mas entusiasmo quer dizer isso, quer dizer cheio de Deus. Olha que coisa interessante. Então você pegar uma pessoa que está muito assim, ó vida, ó céus, ai, porque na minha vida nunca dá certo, não estou contente com o marido, não estou contente com a mulher, não estou contente com o filho, não estou contente com o trabalho, ai, para mim nada vai dar certo, ai, porque o mundo está difícil, ai, porque as coisas estão complicadas, ai, porque... Querido, é isso que o diabo quer. Agora, a diferença de otimismo, entusiasmo, o que é também? Não é basta ser otimista, tudo vai dar certo, mas não faz nada para dar certo. Ah, eu sou otimista que esse ano eu vou perder 10 quilos. Tá, o que você está fazendo para perder 10 quilos? Não, estou otimista, mas se eu fazer já é diferente. É o que eu brinquei com vocês. Eu tenho uma secretária que todo dia ela me leva um cafezinho lá, né? Pãozinho com manteiga, cafezinho, tudo. Desde o começo do ano que eu não estou comendo. Eu só tomo um café, um cafezinho, uma água. Não estou comendo pão de manhã. Ah, pastor, mas outra coisa que vocês têm que entender: o que eu estou falando não é regra. Cada um tem que saber analisar a sua vida. Quem está contente como está, não precisa mudar nada. O que você não pode é não estar contente e ficar reclamando. Então, se você está contente do jeito que está, beleza, tranquilo, continua vivendo a sua vida. Se está sobrepeso, se está acordando com sono, se está normal, se o trabalho, fica tranquilo. Não, o problema é quando você começa a reclamar de algo e não faz nada para esse algo mudar. Então é melhor não reclamar, porque aí você traz uma consequência pior para a sua vida ainda. Não reclame daquilo que você permite. Então tudo, querido, como eu falei, o reino de Deus ele já está dentro de nós. Não precisa nada por fora para mudar. Tudo já está aqui dentro. Lembra quando Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós? Tudo que a gente já está aqui dentro. Ou não? Vamos dar um exemplo. Me mostra aí, de uma forma prática, figurada para mim, palpável, o perdão. Mostra aí para mim. Cadê como que é o objeto do perdão? É igual a um relógio? Me mostra aí o objeto do amor. Ah, pastor, é um coraçãozinho com uma flecha no meio. Me mostra aí o que é o amor. Me dá aí para mim tocar no amor. Me dá aí para mim tocar no som que está saindo aqui da minha voz. A audição, a visão. Na verdade, nós temos que entender que tudo aquilo que nós precisamos, Deus já nos deu de graça. Nós só precisamos praticar e colocar em prática aquilo que Ele nos deu. Por isso que hoje, nós já falamos zona de conforto, já falamos sobre achando o seu propósito, lembram? Quando você descobre isso, a sua vida muda. Deus, Ele criou bilhões e bilhões de pessoas distintas, diferentes uma das outras, com personalidades diferentes uma das outras. E como que você acha que Ele vai querer que todos nós façamos as coisas do mesmo jeito? Então não precisava fazer a gente diferente. Então cada um tem um propósito, cada um tem um dom, cada um tem uma característica única que Deus deu. Então viva o seu propósito. Quando você vive o seu propósito, que é glorificar a Deus através das suas ações, fazendo a coisa com excelência, como a maior maneira da gente glorificar a Deus é fazendo tudo com excelência. Ah, mas qual que é a minha excelência de cantar? É uma. Se eu cantar aqui desafinado, Deus vai receber bonito. Se o Pedro cantar desafinado, Deus não vai receber. Por quê? Porque o Pedro ele tem um dom a mais do que eu para cantar. Então o Pedro ele tem que cantar da melhor maneira. Por quê? Porque Deus deu esse dom para ele. Para mim é outro. Para mim é outro. Para você é outro. Então qualquer coisa que você vai fazer, faça da melhor maneira que você pode, com o que você tem. Eu tenho lá no meu trabalho pessoas que são extremamente complicadas, que elas não querem fazer o básico, porque elas querem toda uma estrutura. Eu falei, enquanto você não tem a estrutura que você precisa para fazer o que tem que ser feito, faz o que tem que ser feito com a estrutura que você tem.
Porque se você esperar ter toda a estrutura para fazer o que precisa ser feito, você nunca vai fazer nada. O Tiago Brunello escreveu um livro maravilhoso, que eu já falei aqui para vocês também, especialista em pessoas, e ele fala do mundo ideal e do mundo real. O mundo ideal é o que todos nós imaginaríamos que seria, onde reina a paz, o amor, a bondade, a gratidão, a reciprocidade, a empatia. Esse seria o mundo ideal, mas não estamos no mundo ideal, estamos no mundo real, onde predomina o ódio, a inveja, o egoísmo, a ganância, a soberba, onde prevalece os interesses pessoais. Mas eu tenho que saber que eu sirvo um Deus que me fez para viver da melhor maneira possível. E como que é viver da melhor maneira possível? Imitando a Jesus Cristo. O propósito de Deus, como diz Efésios 4:13, que foi tema de retiro. Estou contente que eu estou vendo o Alex lá atrás, né? O Alex participou muito. E nos nossos retiros nós todos tínhamos tema, né? E eu lembro uma vez que nós fizemos um tema, Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e atingimos a medida da estatura perfeita do varão que é Cristo. Então qual que é o maior propósito de Deus na minha vida e na sua vida? Nos tornar parecido com Jesus. E é por isso que a gente está desenvolvendo isso, porque quando a gente muda, querido, tudo muda. Porque Augusto Cury, o que ele fala? Ninguém muda ninguém. Eu não tenho o poder de mudar ninguém, porque é uma decisão da própria pessoa. Ela tem que querer mudar. Se ela não quiser mudar, não tem o que fazer. A única pessoa que eu tenho poder para mudar sou eu mesmo. Mas eu me preocupo tanto em querer mudar a vida dos outros que eu não mudo a minha. Vamos imaginar que a minha esposa, tomara que ela não esteja assistindo, né? Mas não é a realidade. Mas vamos imaginar que ela fosse chata, fosse uma esposa insuportável, que não é o caso dela, viu, amor? Se você estiver assistindo. Mas vamos imaginar que fosse assim. Não adianta eu ficar pegando para ela, você tem que parar de ser chata, você tem que parar de ser isso, você tem que parar de ser aquilo. Não vai mudar ela. Eu tenho que mudar a minha estratégia. Eu tenho que mudar a maneira de eu lidar com ela, senão todo dia eu vou brigar com ela. Porque ela não vai mudar. E aí eu fico falando dos mesmos erros, das mesmas coisas que ela está fazendo, e a coisa só vai piorando. Só vai piorando. Então nós temos que dar estratégia. O meu pai, ele tinha uma estratégia para fazer a gente obedecer. Era a cinta, era a ripa, era a espada de São Jorge, né? Era o chinelo. Essa era a estratégia dos pais educar a gente lá atrás. E funcionou bem, funcionava bem, mas hoje não funciona mais. Não adianta bater. Hoje você bate num filho, ele chama a polícia e você vai preso. Nós estamos vivendo num mundo totalmente mudado, o oposto daquilo que a gente aprendeu, que a Bíblia ensina. Então como que eu tenho que fazer os meus filhos fazer o que eu quero que eles façam ou ensiná-los? Às vezes é tirando o celular, o videogame, aquilo que eles gostam, não vai sair. Não adianta mais, bater hoje não resolve. Então eu tenho que mudar a estratégia. Por isso que Hebreus capítulo 12 também fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Na verdade é Romanos, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então eu vou o quê? Eu vou aprendendo e aí eu vou mudando a minha maneira de lidar com cada situação. Então falamos de falta, achando o seu propósito. Falamos do perigo das escolhas erradas semana passada. Foi semana passada, né? O perigo das escolhas erradas. Se eu escolher errado a mulher que eu vou casar, se eu escolher errado o trabalho, a minha profissão, se eu escolher errado a casa que eu vou morar, são 3 áreas fundamentais da minha vida que, se eu fizer escolhas erradas, eu vou ter consequências. Imagine eu morar numa casa que eu não gosto. Todo dia eu tenho que ir para aquela casa. Imagine eu encarar uma mulher, um marido que eu não gosto. Todo dia eu tenho que encarar aquilo lá. Imagine eu ir para um emprego que eu não gosto. Todo dia eu tenho que encarar aquilo. Então nós temos que saber escolher. Então existe um perigo em formos precipitados, fazemos escolhas erradas, como nós falamos aqui de Ló e muitos outros personagens da Bíblia que fizeram escolhas precipitadas e erradas e sofreram muitas consequências, e a gente também sofre quando a gente faz escolha errada. E temos que entender que nós fazemos escolhas inconscientes. Ninguém escolhe um marido que vai bater, ninguém escolhe uma mulher que vai ser almejera, ninguém escolhe que um filho seja drogado, ninguém escolhe um péssimo trabalho, ninguém escolhe uma péssima profissão, mas inconscientemente a gente escolhe sim.
Você pode muitas das vezes não ter verbalizado e falado que você queria aquilo, mas inconscientemente, pelas suas ações, pelas suas atitudes, foi aquilo que você produziu. Então, olha o perigo das escolhas erradas. E falamos também do medo. Como eu falei do livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. O diabo trabalha onde? No medo. Qual que é o oposto do medo? Vamos lá, vocês lembram? A fé. A fé é o oposto do medo. Quando eu tenho fé, eu não tenho medo. Hoje uma funcionária, o tempo começa a virar e o pessoal falou para mim: ela está passando mal. Eu falei: mas por que ela está passando mal? Porque ela tem medo de chuva. Eu falei: mas como assim? Uma senhora tem medo de chuva. Tem medo de chuva. Toda vez que dá chuva, ela tem um trauma, ela tem medo, ela começa a passar mal, toma até calmante. Eu chamei ela: vem cá, você acredita em Deus? Acredito. E por que você tem medo da chuva? Porque vai que inunda e não sei o quê. Filha, vem cá, você não acredita em Deus? Acredito. Então, do mesmo jeito que você tem medo da chuva, reverta, acredite, fala assim: não, eu tenho um Deus que manda na chuva. E muda o seu pensamento. Vai vir a chuva, vai, mas o Deus que cuida de mim, cuida da chuva, é o dono da chuva. Aí eu falei para ela: você já viu algum pardal morto? Caído aqui de fome? Não. Então, sabia que Deus que cuida dos pardais? Sabia que você vale mais que um pardal? Eu sei. Então, põe em prática. O nosso problema é isso, nós não colocamos em prática aquilo que a gente fala que acredita. E aí a gente fica sofrendo com medo da mulher ir embora, medo do marido ir embora, medo de ficar desempregado, medo de não conseguir pagar as contas, medo da doença, medo do vírus, medo disso, medo daquilo. É só medo você não vive. Você não vive. Quem vive debaixo de medo não vive. Existe o medo racional, mas existe esse medo diabólico, que é o diabo coloca na nossa mente. Medo do meu marido está me traindo. Mas se ele estiver traindo, o problema é dele. Eu prefiro ser traído do que ser quem trai. Eu prefiro ser aquele que leva o calote do que o que dá o calote. Eu prefiro ser aquele que sofre o dano do que aquele que causa o dano, gente. É simples, é isso que Jesus ensinou. Eu emprestei um dinheiro, a pessoa não me pagou, onde já se viu, porque não sei o quê. Puxa, graças a Deus. Como assim, graças a Deus? Já pensou se fosse você que tivesse emprestado e não pagado? Aí era muito pior. Pastor, misericórdia. Não, mas é a realidade, gente. O caráter de Cristo tem que se desenvolver em nós, porque quanto mais ele se desenvolver em nós, mais paz e mais livre nós vamos ser. Tem pessoas bilionárias que não têm 1% da paz e da liberdade que você tem. A gente foca nas coisas erradas. O Jacob, que eu já falei sobre ele aqui também, que eu li o livro dele, O Poder do Óbvio, ele fala o seguinte: que nós somos pessoas que muitas das vezes a coisa é tão óbvia, mas a gente deixa passar. A gente simplesmente deixa aquilo, é óbvio, e a gente não está vendo. Sabe aquela coisa do buraco? Você vai lá, cai no buraco, mas você não viu o buraco? Eu vi, mas então como você caiu? Estava distraído. Chegou na rua sem saída, mas você não viu que tinha uma placa lá enorme? Você, eu vi, mas tem coisas, querido, que nós podemos evitar, mas a gente não evita. Então não tenha medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se a gente crê em Deus, se a gente crê que a nossa vida tem um propósito, se a gente crê que nós somos alma, nós não somos carne, nós somos alma. Nós temos corpo, alma e espírito. O que a Bíblia diz? E o pó volta à terra como era, como deu, e o espírito volta a Deus que o deu. E a alma? A alma, ela é salva ou ela simplesmente desaparece. Morreu, acabou. Como assim? Porque o que é o inferno? A gente já falei também, a gente imagina inferno um lugar onde o Satanás está com um garfo lá e o fogo queimando e ele cutucando na sua bunda com o garfão. Querido, inferno é qualquer lugar onde Deus não está. Qualquer lugar onde Deus não está já se caracteriza como um inferno. Uma casa pode ser um inferno. Só desgraça, discórdia, briga. O trabalho pode ser um inferno. A sua vida pode ser um inferno. Tem muitas pessoas que elas já vivem um inferno.
Tem muitas pessoas que o diabo não vai deixar entrar aqui, não, vai ficar numa zona neutra, porque nem o diabo vai querer. Tem gente que é pior que o diabo, outro que tem costa larga é o diabo, tudo é o diabo, tudo. Não é, gente, é nós mesmo, é nós que cobiçamos, é nós que desejamos, é nós que queremos. Vamos parar com essa mania de culpar. A gente tem que aprender a ter responsabilidade. Deu certo, a glória é de Deus. Deu errado, a culpa é nossa. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E hoje nós vamos falar sobre o pastor Valdir. Então nós vamos falar sobre o quê? Ah lá, aí Valdir, tá vendo? Paciência. Ah, querido, se eu não tivesse, já tinha quebrado a cara desse rapaz aqui. Ah, se eu não tivesse paciência, eu já tinha torcido o pescoço do Alex várias vezes, jogando bola. Não dá, né, Alex? Nós vai se convertendo jogando bola. Jogar bola era... Ah, se não tivéssemos paciência. Eu queria que o Lucas colocasse Hebreus capítulo 10, versículo 36. E vamos entender sobre isso. Paciência não é simplesmente ter paciência. Não, vamos entender o verdadeiro significado da paciência. Se você puder antes colocar a referência que eu te mandei do que é paciência do dicionário. Olha o que fala, o que é paciência no dicionário. O Lucas vai colocar, depois nós vamos para esse texto. Paciência. Então vamos lá. É o que a Lu tem de sobra, senão... Paciência, qualidade ou condição de paciente. Cachimônia, tolerância. Olha o 2. Virtude que consiste em suportar o quê? Suportar males, dissabores e incômodos resignadamente, sem revolta ou queixa. Resignação, resiliente. Querido, olha lá, sem revolta ou queixa. Nós vamos ver aqui vários personagens da Bíblia que tiveram que praticar a paciência. E paciência não é ficar lá sentado na beira do rio esperando o peixinho vir. Aí é muito fácil. Paciência está lá, você no meio do furacão, no meio do tsunami, mas você está ali, resiliente, resignando naquilo que você acredita que é o certo você fazer naquele momento. Hebreus capítulo 10, versículo 36, vai falar como que a gente usufrui das promessas que Deus fez para nós. Por que eu não alcanço aquilo que Deus prometeu para mim? Por que eu sou filho de Deus e o meu vizinho que é macumbeiro, o meu vizinho que é ateu, o meu conhecido que não tem vida nenhuma com Deus tem uma vida melhor do que a minha? Às vezes a gente faz essa comparação, como Asaf fez no Salmo 73. Mas a definição, o autor dos Hebreus, ele nos ensina aqui, vocês precisam. Ele já começa falando, olha, se der, não, vocês precisam, viu, João? Paciência com os pintores quando falta, né? Vocês precisam ter paciência para poder fazer o quê? Então vamos lá, vamos esperar aqui, Para fazer a vontade de Deus tem que ter paciência. E paciência é resignação, é suportar males, suportar dificuldades. Mas eu estou fazendo a vontade de Deus, você está falando que eu tenho que ter paciência, e mesmo fazendo a vontade de Deus, vou ter que suportar males e dificuldades? Sim, porque o que significa paciência? Suportar pacientemente, sem reclamar, males, dificuldades, injustiças, mentiras, falsas acusações. Suportar tudo isso. Você precisa de paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele prometeu. E outras versões falam, necessitais de paciências para depois de ter feito a vontade de Deus, receber a promessa. E agora nós vamos lá para Gênesis capítulo número 6. Nós vamos ver a história
de um homem chamado Noé. Os professores aí de teologia, né? Só me ajudam aí, eu não lembro se foi 100 ou 120 anos que Noé demorou para construir a arca. Lembra? Você estava lá, não estava? O Valdir acho que estava, mano. O Valdir, você que estava lá. Hã? Pisou na lama do dilúvio. Se eu não me engano, foi 120 anos que Noé demorou para construir a arca. Agora, vou mostrar para vocês o que Noé teve que fazer. Versículo de número 22, 6:22, Lucas. Eu vou resumir aqui, tá? Porque senão não vou terminar. Vocês não vão ter paciência comigo se eu for até terminar o texto. Gênesis 6:22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Calma aí. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. O que é o contexto? Deus falou para Noé: Noé, você vai fazer uma arca de tantos côvados, de tanta medida, de madeira, com repartição. Deus deu todos os detalhes como Noé ia fazer a arca. Por quê? Porque vai vir um dilúvio, vou exterminar toda a humanidade, e só você, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras vão ser salvos através dessa arca. Naquela época, gente, não é que nem hoje, né? Eu falei que não tem uma quinta-feira que não chove, né? Naquela época não era que nem o orvalho que descia. Então, você fala com o contexto de chuva, não tinha o clima-tempo, não tinha nada disso. E aí Deus fala para Noé: constrói que vai vir chuva. Aí Noé podia falar assim: vou não. Mas Noé obedeceu, gente. Agora, preste atenção, ele ficou 120 anos. E sabe o que acontecia todos os dias? As pessoas chegavam e ele trabalhando lá com os filhos dele. Porque você imagine construir uma arca que dá quase o tamanho do Kaique aí, ela tenha 100 metros praticamente, ou 90 se eu não me engano, de comprimento por 45 de largura. Uma coisa doida mesmo, um monstro de barco, né? Porque tinha elefante na arca. Tinha anta na arca, por isso que eu estou aqui, né? Salvo a minha espécie. Mas tinha tudo na arca. Então você imagina. Oi? E a porta fechava por lá de dentro. Foi uma das especificações também. E Noé ali, aí toda vez que ele estava trabalhando lá, os camaradas, os vizinhos, a população: ô, seu doido, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um barco. Mas aqui não tem rio. Aqui não é um estaleiro. Porque barco você faz aonde? No estaleiro. Porque como que você vai levar o barco para perto do rio? E ainda mais um barco desse tamanho. Não tem lógica. E ele fazendo um barco num lugar onde a água ficava centenas de quilômetros de distância. Mas Deus mandou. Aí o pessoal zombava, escarnecia, praguejava, tirava sarro, chamava de louco, e ele aguentando. Gente, 120 anos. A gente não tem paciência para esperar o caixa do mercado. A gente não tem paciência. Em média, Valdir, você que conta o segundo semáforo, é 30 segundos o semáforo, a média dele? A gente não tem paciência para aguentar o semáforo. Toda vez que a gente está chegando em vermelho, hein, Marção? Nossa, mas que droga, mas tinha que vermelhar agora. A gente não tem paciência para aguentar 30 segundos. O cara aguentou 120 anos, pessoal. Seu louco, seu burro, seu tonto. Gente, estamos falando em uma época que os homens viviam. Matusalém viveu 969 anos. Aqui, quando teve o dilúvio, Noé tinha 600 anos de idade. Então, 120 anos. Ele ficou ali, construindo. E ele simplesmente... vou fazer de qualquer jeito porque está demorando, não vai acontecer nada. Não, ele fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Preste atenção nisso, é isso que eu quero que você guarde. Ele fez exatamente tudo conforme Deus havia ordenado.
e esperou 120 anos para isso acontecer. Versículo de número, capítulo 7, Lucas, versículo 5. De novo, nós vimos o 6:22, agora vamos ver o 7:5. De novo, e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Você sabe o que é isso? Deus falar um negócio para você e demorar 120 anos para acontecer, e você fazer aquilo exatamente como Deus ordenou. Às vezes a gente fala, mas eu estou sem paciência. Tá mesmo, gente. Se você olhar, Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé. Se você olhar a história dos heróis da fé, você vai ver que você não tem paciência. Então, necessita de paciência para fazer tudo o que Deus te ordenou. Depois você alcança o quê? A promessa. Vamos começar a falar de alguns personagens para a gente... Vamos lá. Então nós falamos aqui de Noé. Quantos anos Noé teve que ter paciência para alcançar aquilo que Deus falou que ia acontecer? Deus falou que ia acontecer, não falou o dia, não falou a hora, mandou ele fazendo. Ele teve que confiar em Deus e ir fazendo. Ele não via chuva, ele não via gota, ele não via, mas ele confiou em quem mandou. E ele praticou. E 120 anos depois veio o dilúvio. Agora, é fácil aguentar 120 anos? A gente não aguenta 120 minutos, 120 dias, 10 anos, 5 anos. Meu Deus do céu, faz 5 anos que Deus falou que minha vida ia dar uma ribada. Faz 5 anos, faz 10 anos. Gente, vamos falar de um outro chamado Abraão. Vocês lembram de Abraão? Abraão morava na terra de Ur dos Caldeus. E Deus falou, Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Não falou onde era. Ele pegou as coisas dele, pegou a Sara. Abraão tinha 75 anos de idade, Sara tinha 65 anos de idade. Eles moravam numa terra onde tinha todos os familiares deles, onde já tinha lavoura, já tinha agricultura, já tinha animais, tinha tudo, tinha poço, tinha água. E agora Deus fala, sai desse meio aí e vai para uma terra que eu hei de mostrar, olha para as estrelas do céu. E ele olhou, você pode contar, Abraão, as estrelas do céu? Ah, Senhor, não dá. Então, você vai ser pai de uma grande nação. Assim como você não consegue contar as estrelas do céu, assim será a sua descendência. O que que Abraão está imaginando? Que a Sarinha vai ser igual coelho. Todo ano, 9 meses, vem, 9 meses, vem. Aí eles saem, começam a ir para o deserto. Não tem cidade, não tem shopping, não tem nada, é deserto. Ele vai andando, ele é um nômade. Ele está com os algumas coisas que ele levou, os empregados, ele monta lá uma tenda, fica ali uns dias, busca, acha ali algum oásis, algum riachinho, pega água, dá água para os camelos, dá água para os animaizinhos que ele levou e continua andando, vai indo. Gente, 12 anos se passaram e nada de Sara ficar grávida. Como que a gente reagiria? Deus mentiu. Deus se esqueceu da promessa. Lá no livro de Números, fala que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus falou, ele vai cumprir, porque Deus não é filho do homem para que minta e nem não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se tem alguém que não se engana, é Deus. E Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Passa-se 12 anos. Já pensou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos? Quantos de nós que aguentaríamos? Nós também falaríamos, isso Deus esqueceu. Essa promessa aí não vai se cumprir. Aí Sara já também desanimada, querendo um descendente, querendo ter um filho.
E como não fica grávida, aí eles querem fazer o quê? Ajudar Deus. E aí Sara convence Abraão, e eu posso garantir para você que não foi muito difícil convencer o tal de Abraão a deitar com a concubina, com a serva de Sara, que chamava Agar. Porque a barriga de aluguel, vocês acham que a barriga de aluguel começou agora? Estamos falando de milênios atrás, já tinha barriga de aluguel. E aí Agar concede e nasce Ismael, descendente de Abraão, mas não veio do ventre de Sara. E por eles não ter tido a paciência, olha o trauma que eles causaram. Você sabe que hoje o Oriente Médio, ele vive em conflito, que são nada mais nada mesmo que os descendentes de Isaac contra os descendentes do filho de Agar, de Ismael. Por ele não ter esperado, e eu estou aqui resumindo, porque são histórias que todos vocês conhecem. Passa-se 25 anos, Sara já está com 90 anos, Abraão está com 100 anos. Quando um ano antes o anjo chegou e falou: olha, daqui um ano você conceberá. Sara deu risada, porque ela já estava com 90 anos. Ela escutou a conversa, falou: o quê? Eu com 90 anos? O mamilo já está aqui embaixo. Não tem mais, já perdi os costumes da mulher. Abraão, a hora que falou, você vai, Abraão falou, Naquela época ainda não tinha chifre de elefante para raspar não tinha um azulzinho. Abraão com 100 anos falou, eu? Querido, aprenda uma coisa, fiel é o que prometeu. Nós não somos fiel, mas o que prometeu ele é fiel. O tempo não pertence a nós, mas o que ele falou vai acontecer, vai acontecer. É na hora que a gente gostaria? Não. É isso que a gente tem que entender. Eu gostaria que muitas coisas acontecessem no meu tempo, mas não é no meu tempo. É por isso que eu preciso de paciência para esperar. Só o dia e a hora das coisas acontecerem, só Ele que sabe. O que eu faço nesse intervalo entre aquilo que eu preciso, que vai se cumprir, que Deus prometeu? Então, eu estou vivendo aqui hoje uma realidade, mas o que Deus prometeu para mim é uma outra realidade. O povo, quando saiu do Egito, Deus falou, vocês vão sair daqui e vão para uma terra que emana leite e mel. 13 dias dava para eles chegarem na terra prometida. Quanto tempo eles demoraram? Aí vamos falar assim, a culpa é de Deus. Por que Deus demorou 40 anos para fazer esse pessoal entrar na terra prometida? Para mostrar para eles o que estava no coração deles. Deus já sabia, mas Deus quis mostrar para eles. Sabe aquela coisa que a gente faz a promessa? Deus, se eu arrumar um emprego, eu vou ser dizimista. Aí arruma emprego, passa 2 meses, o cara dizima, depois não dizima mais. Deus, se eu casar, eu vou cuidar bem da minha esposa, eu vou ser um marido exemplar. Casou, bacalhou. Deus, se o Senhor me der isso, o Senhor me der aquilo. Eu nunca vi tanta promessa como na cadeia. Na cadeia, eu lembro que eu ia lá, conversava com o pessoal, e a conversa era essa. Quanto tempo você está aqui? Da primeira vez foi 7, agora estou na segunda, mais 4. Eu falei, mas calma aí, como assim na segunda? Já é a segunda vez que você vem preso? Na verdade é a terceira. Eu falei, mas como que... Cara, sinceridade... Você dorme com mais 15 homens aí na cela. Você come uma comida que você não tem o direito de escolher. Você toma banho num chuveiro que, se não é as pererequinhas lá, as gambiarrinhas, seria água geladinha.
No banheiro você não tem privacidade nenhuma, não tem porta o banheiro. Como que você gosta de um lugar desse? Não, mas eu não gosto. E como que você está aqui? Aí o cara começa a contar a história. Então, eu estava errada, companhia, e aí vai, as companhias sempre assim, né? Nós somos influenciados pelas pessoas que nós convivemos, por isso que é importante vir na igreja, trazer os nossos filhos à igreja, porque pelo menos a gente vai se envolvendo com pessoas que busca viver uma vida mais regrada, tenta não fumar, tenta não beber, tenta não fazer coisas erradas, não que nós sejamos perfeitos, mas você vai se habituando com pessoas que não fazem isso, e quando você vê, você se livrou da bebida, do cigarro, das drogas e tudo. Agora, se você viver no meio das pessoas que estão fazendo isso constantemente, você não vai se livrar. Nós somos seres influenciados. O certo era nós influenciarmos, mas nós infelizmente somos influenciados. E aí o cara começa a contar a história. Então, aí ele fala assim: eu acho que é um castigo de Deus. Eu falei: é castigo de Deus? É, porque quantas das vezes eu fiz promessa, por isso metendo bala em mim, eu correndo, e se eu não morrer dessa vez, se não for, eu nunca mais roubo. E eu ficava uma semana sem fazer a coisa errada, dava 10 dias, eu já estava fazendo coisa errada de novo. E aí, teve uma vez, eu lembro, né? Eu falei: vai ser o meu último, depois desse eu vou parar. Naquela vez, a polícia me pegou e eu estou aqui sempre assim. Essas histórias são recorrentes, né, Valdir? São histórias recorrentes de dentro da cadeia. Por quê? Porque prometer a gente promete. A gente vive prometendo, mas a gente não cumpre o que promete. E Deus não é homem para falar uma coisa e não fazer. Se ele prometeu, querido, vai fazer. Agora você precisa de paciência. Então Abraão, ele ficou o quê? 25 anos para aquilo que Deus falou que ia acontecer na vida dele acontecer. A gente acha que o que Deus falou, o que a palavra de Deus falou, temos 8.000 promessas na Bíblia. Temos 8.000 promessas na Bíblia. A Bíblia é dividida em duas partes. Vamos lá, qual é? Antigo Testamento e... O que é um testamento, gente? Testamento é aquilo que os pais deixam para os filhos escrito. Então, vou deixar uma bicicleta para o Fernando, né? Vou deixar um carrinho de pedreiro para o Guto. Seu pai vai fazer isso, né, velho? O que é um testamento? É tudo aquilo de bem que o pai tem, e ele deixa ali no testamento, dando para o filho, doando ou para alguém, né? Mas é o testamento. O dono, ele passa para o outro. Querido, a Bíblia tem o Novo e o Velho Testamento, que são promessas escritas para nós, que é só nós tomarmos posse. Já é nosso, já foi escrito, é para nós. E por que a gente não toma posse? Porque muitas das vezes nos falta paciência. Eu comentei com vocês esses dias que eu estava na fila do mercado, e aí bem duas pessoas, uma pessoa lá no caixa, mais outra e eu aqui. Depois já chegou mais dois atrás, e eu achei que aquele ia ser o melhor caixa. Só que deu um problema com a compra da moça, e ela teve que apertar lá para vir a fiscal, e a fiscal não vem ali, estou esperando. E aí eu estou vendo o caixa rápido, eu estava com poucas coisas, e o caixa rápido andando, e eu ali parado, e a hora, e eu precisando sair rápido, e não vem. Aí eu saí da fila, saí e fui lá no caixa rápido. A hora que eu saí, virei as costas, o caixa começou a andar. Aí já dava aquela vergonha, né? Porque se eu voltar lá agora, eu estava aqui. Não, mas você saiu. Aí eu tive que ficar engolindo seco lá e ver o caixa andando, e agora eu estou lá, na outra fila, e vendo que se eu tivesse lá... Às vezes é exatamente isso que acontece. Nós tentamos viver uma vida regrada. A gente não mata, a gente não rouba, a gente faz as coisas certas, a gente suporta a afronta, as pessoas nos ofendem, a gente engole seco, as pessoas nos maltratam, a gente é injustiçado no trabalho, no trânsito. Esses dias eu fiquei tão revoltado assim, eu dei passagem, na verdade eu fui entrar na avenida e estava vindo um carro, mas ele estava um pouco longe.
Só o farol. Aí eu peguei e dei uma acelerada para entrar na avenida e o carro estava vindo, mas eu fui. Daqui a pouco o carro vem, me ultrapassa e era um carro de polícia. Eu estava, a família estava tudo no carro. Aí o cara passou assim, o guarda olhou feio para mim e fez assim com a mão. Falei, meu Deus do céu. Minha vontade era pegar e bater, né, no carro da polícia. Tirar o guarda pelo vidro, pisar no pescoço e falar, ô seu imbecil, o que é que você fez assim para mim? Estou aqui com a minha mulher e os meus filhos, você é bom mesmo? Aí depois eu acordei, né? O que eu estou querendo falar para você, que é nessa hora, o que nós lemos lá, o significado de paciência? Volta lá, Lucas, porque, gente, aqui é a escolinha do professor. Depois vai ser do Raimundo aqui, o Raimundo Donato está aqui na frente, ele vai fazer vocês dar risada, mas... O que é paciência? A parte 2. Virtude que consiste em suportar o quê? Males. Não é paciência na praia. Ai, eu pedi uma água de coco já faz 5 minutos e eu estou aqui na praia e essa água de coco não vem. Ai, mas eu vou esperar mais um pouco. Ai, que delícia essa paciência. Mas paciência é isso, é o cara tá tipo enhenando, é você sofrendo injustiça, é você pagando todo mundo e todo mundo que te deve não te paga. E você tem que ter paciência com o cara que está te devendo, enquanto o cara que você está devendo não tem paciência com você e você tem que se virar. Mas paciência é isso, é suportar esses males, dissabores. É não agir conforme você quer agir, é agir conforme o Evangelho te ensina a agir. Necessitais de paciência, para depois de ter feito a vontade de Deus, qual que é? Perdoar o inimigo, suportar a afronta. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. É suportar a injustiça. Pô, mas não é justo lá no meu trabalho, eu que tinha que ser promovido, eu que tinha que ganhar mais, eu que me esforço, o outro lá não faz nada, lá, ó, e o patrão deu o cargo para ele. E daí, paciência é suportar os males, é suportar os dissabores, é suportar a injustiça. Paciência é suportar a ingratidão. Paciência é saber que você vai ser decepcionado, que pessoas que você ajudou vão cuspir no prato que elas comeram, vão falar mal de você, vão mentir, e você vai ficar inconformado e falar assim, nossa, mas como que essa pessoa... Paciência é suportar. Imagine se Jesus não tivesse paciência. E nós temos que imitar quem? Jesus. Gente, como eu gostaria que o Evangelho fosse, e aqui nada contra as igrejas, mas como que eu gostaria, não vou dar nome, eu ia dar nome, mas não vou dar nome. Como que eu gostaria que o Evangelho fosse não fumar, não beber, e aí eu ia para o céu. Ai, como seria tão fácil. Seria muito fácil. Como eu gostaria que ser cristão, imitar Jesus, ter a barbinha bem feita e o cabelinho comprido. Porque as pessoas acham que ser Jesus é isso, é não usar short, é não ficar sem camisa, é não ir para a praia, é não jogar bola. Lembra dos legalistas? Não pode jogar bola, não pode ir no cinema, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Gente, seria muito fácil ser cristão nessa situação, seria muito fácil. Mas ser cristão é isso, é suportar a injustiça, é suportar a afronta, é suportar dissabores, é você estar certo, e você está com a resposta na ponta da língua, você vai assim, ó, engolir. É que nem eu estava hoje reunido com os diretores, aí eu falei assim, eu sei que a maioria de vocês já me xingou, já mandou... Não, eu não fiz isso. Rapaz, aquele dia quando eu olhei no teu olho, você falou, você não verbalizou, mas você pensou. Não, é verdade, eu pensei mesmo. Eu falei, é normal. Nós somos seres humanos.
que estamos num processo de aperfeiçoamento até nós chegarmos à medida da estatura do varão perfeito que é Cristo. Mas para isso acontecer, nós vamos ser moldados. E quando eu falo, Deus, eu preciso de paciência, Deus fala, vou dar um Fernando na sua vida. Aí você vai ter que ter paciência. Porque a gente acha que paciência é um remédio, é uma pílula que a gente compra na farmácia e toma. Aí é um negocinho verde que o pessoal faz assim, ó. Aí eles ficam assim, ó, paciente, tô zen. É um tal de cannabis aí, né? Ah, gente, pelo amor de Deus. Viver o evangelho é sentir dor na carne, é sentir espinho na carne. Tive um calinho aqui no dedinho, o sapato pegando, inflamou, tava lá inchado, não sei se o carro aí andando para cá, deu até, aí começou a doer a batata da perna, porque você começa a andar errado, aí você força o músculo de outra maneira, e aí começa a doer, e aí uma coisa puxa a outra, e aí aquilo lá, tá, aí eu cheguei em casa, peguei uma agulha assim, manquei, saiu aquele pulso, saiu tudo, e mas aquilo estava incomodando. Paulo, ele fala do espinho da carne, que é algo que ele não podia nem tirar, ele tinha que conviver com aquilo. Quantas coisas que a gente queria que já resolvesse. Quantas coisas que a gente queria que não esperar, que fosse para ontem. Mas não, a gente vai ter que conviver com aquilo. A gente vai ter que suportar aquilo. A gente vai ter que esperar o momento certo daquilo ser solucionado, que não é no nosso. Mas, gente, vamos falar aqui de... Olha, tá... Moisés. Se a gente vir na sequência, ordem cronológica, então vamos falar de Moisés. Para mim, ninguém foi mais paciente que Moisés. Moisés, para mim, é o homem mais paciente da Bíblia. Com exceção de Jesus, é lógico. Jesus é outro naipe, é Deus. Então não dá para comparar. Porque um camarada que conviveu com milhões de pessoas no deserto durante 40 anos e não morreu de estresse, de gastrite, de úlcera. Milhões de pessoas. Não estou falando de... Como assim, pastor? Ele saiu com 665 mil pessoas do Egito. Quando a gente fala 665 mil, é que naquela época contava só homens de 20 anos para cima, que eram os que poderiam participar de uma guerra. Mulheres e crianças não eram contabilizados. Então, se saiu 665 mil homens, mais as mulheres, mais crianças, que nós estamos falando de milhões de pessoas. No mínimo 3, alguns historiadores falam até de 5 milhões. Como que esse camarada, que ele começava a atender, como depois Jetro o instruiu a ele arrumar pessoas para ajudar, mas ele sentava lá numa pedra, ele não tinha uma escrivaninha, ele não tinha um escritório. E aí Jetro um dia foi visitar e está lá Moisés sentado. E aquela fila assim, quilométrica. Fila da lotérica com a mega sena acumulada, fila da lotérica no dia de pagamento, para o pessoal pagar as contas. Aquela fila quilométrica assim, que vira, dobra a esquina. E Moisés está lá desde cedo. O que é o seu caso? Ah, Moisés, o meu vizinho pegou minha galinha. Quem que é seu vizinho? É o fulano. Aí chama lá o cara, ó, faz o vizinho dele e dá 2 galinhas para ele. Vai o seu caso. Próximo, qual que é o seu caso? Ah, Moisés, a minha esposa falou que eu sou broxa. O quê? Sua esposa falou? Rapaz, isso é grave. Isso é grave. Sua esposa vai ficar fora do arraial lá 4 dias, para ela aprender a não falar assim com o varão. Tem que obedecer, tem que respeitar os varões. Aí vem o outro. Ah, Moisés, sabe o que é? Eu emprestei lá uns 2 quilos de banha para o meu cunhado e ele está me enrolando. E agora eu vou fazer a comida lá, eu estou sem a banha. Seu cunhado vai ter que devolver agora 3 quilos de banha. Aí vem, ah, Moisés, sabe o que é? Eu estava lá tomando banho e o meu vizinho espiou eu tomando banho. Gente, vocês imaginam tudo que vinha na cabeça de Moisés? Você já imaginou que é todo mundo vivendo no mesmo lugar?
não tinha polícia, não tinha autoridade, não tinha plano de saúde, não tinha ambulatório médico, não tinha pronto-socorro, não tinha delegacia de polícia, não tinha juiz, não tinha delegado. Tudo era Moisés. Moisés, saiu uma ferida aqui, e eu não sei o que eu vou fazer, não sei se é grave, não sei se é lepra, não sei se é isso. Moisés, põe aí uma erva tal lá e daqui 3 dias vai ficar bom. Moisés, eu tô aqui, e meus filhos lá tá sem água, estão desnutridos. Gente, vocês já imaginaram o que é isso? E Moisés ali, sentava cedo, o sol nascia, Moisés ali, o sol estava se pondo, Moisés ali. Imagine 6 horas da tarde, como estava Moisés. A hora que Jetro viu aquilo lá, falou: Moisés, chama os homens, 70 homens, escolhe homens e põe a eles como juízes aqui para te ajudar a atender o povo, senão você vai morrer, Moisés, você não vai dar conta. Mas não tinha jeito, Moisés fez isso, instruiu, mas mesmo assim a demanda era grande. E esse cara, por 40 anos, ele conduziu esse povo. E ele teve. Então, se tem alguém que teve paciência, para mim é Moisés. Mas sabe o que aconteceu num dia? Deus fala para Moisés: toca na rocha. Num dia, toca na rocha. Moisés estava de saco cheio de tanta coisa, de tanta pressão, que ele pegou o cajado dele e fez assim na rocha, bateu. Aí Deus falou: não foi isso que eu mandei você fazer, eu mandei você tocar, porque você bateu, você não vai entrar na terra que emana leite e mel. Você vai ver com os teus olhos, mas você não vai entrar nela. A impressão que dá é que Deus é injusto. Mas o cara ficou lá 40 anos com paciência. Aí um dia que ele perdeu, um dia que ele se estressou. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem chamou Moisés? Deus. E se ele chamou, ele sabia da capacidade que Moisés tinha. Ele capacitou Moisés para suportar aquilo. Moisés não tinha o direito de agir como ele agiu, porque é Deus. Por isso que quando Sara e Arão se revoltam contra Deus, porque eles acham que Deus prioriza Moisés, porque Deus falava com Moisés. Deus ia toda noite em forma de nuvem na tenda de Moisés e falava com Moisés. Moisés era o camarada mais privilegiado que existia. Moisés, ele tinha os deveres, tinha as obrigações, tinha as responsabilidades, mas ele também tinha essa graça de falar com o Criador do cosmos, coisa que ninguém tinha. E quando Miriam e Arão ficaram irados com isso, o que Deus falou? Miriam e Arão, sai para fora. Estou conhecendo o coraçãozinho de vocês. Vocês estão bravos, revoltados, brigando com Moisés, porque eu falo com ele e não falo com vocês. Deixa eu falar uma coisa. Moisés eu falo face a face, agora com vocês não. Miriam teve que ficar 7 dias fora do arraial, fora do convívio do povo, porque ela foi acometida de lepra. Ela ficou leprosa instantaneamente. E as pessoas que ficavam leprosas, elas não podiam conviver com mais ninguém. Para você dar comida para um leproso, você ia lá, colocava a comida aqui e ia embora. O leproso ficava lá 50 metros de distância. Depois que você foi embora, aí que o leproso vinha aqui pegar comida para comer. Ninguém queria levar comida para os leprosos, porque eles tinham medo também de pegar lepra. Todos os leprosos tinham que sair do convívio. Por isso que você vai ver na Bíblia que os leprosos, eles viviam fora da cidade. Eles não podiam adentrar o muro da cidade. Eles viviam isolados, no leprosário. Eles não podiam ter convívio mais com o pai, com a mãe, com o irmão, com a cunhada, com a esposa, não. Eles eram... Gente, a gente não sabe o que é sofrer, gente. A gente não sabe o que é sofrer. Hoje eu estava lá, cheguei no trabalho, tem um colega lá do trabalho motorista, cheguei na prefeitura, ele estava conversando com 2 policiais que ficaram. Eu falei: não, pelo amor de Deus, não faz isso não prende ele. Eu sei que agora é preso, vocês estão prendendo os feios, porque é crime ser feio, e o rapaz aqui é muito feio, mas não prende ele não, libera ele. Brincando com o colega ali e com os policiais. Imagine você viver dentro de um contexto onde
as pessoas não querem nem conversar com você, nem chegar perto. Hoje, fala assim, seu vesguinho, pronto, a pessoa já é bullying. Seu gordinho, seu fofinho, já é bullying, a pessoa já se fica deprimida. Imagina aquela época, uma pessoa com lepra, isolada de todo mundo, não podendo conversar com ninguém, não podendo ir almoçar no domingo na casa da mãe. Não, ele ficava isolado, morria lá. Miriam, ela ficou isolada, ninguém poderia levar comida para ela. Quem que levou comida para ela? Moisés. Pagou o mal com o bem. Ele levou comida para ela. Lembra dos amigos de Jó quando falaram mal de Jó? E Jó teve que orar por eles, senão eles não iam ser abençoados mais. Gente, os mistérios de Deus são de Deus. Eu e você, nós tínhamos que ter um pouquinho mais de maturidade e entender que Deus sabe o que faz. Lembra quando Jesus ele orou no Getsemane e ele falava: a minha alma está angustiada, que ele falou para os discípulos até a morte, ficai aqui e orai e eu vou ali mais um pouco. E ele falava: meu pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Eu quero. Eu estou sentindo a ânsia da morte, eu estou sentindo as angústias, eu estou sentindo a dor, eu estou sentindo o peso. Para mim, o melhor seria ser livre disso, mas não deixa que a minha vontade prevaleça, que a sua vontade prevaleça. Aceitar a vontade de Deus, querido, não é achar que vai ser tudo como a gente quer. Não, aceitar a vontade de Deus é simplesmente aceitar a vontade de Deus, que às vezes não é totalmente o oposto daquilo que nós gostaríamos que fosse. Mas é a vontade de Deus, e a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Você pode não entender agora, como quando Jesus foi lavar o pé de Pedro, Pedro falou: meu pé não vai lavar. Jesus falou: Pedro, o que eu faço tu não sabes agora, vai entender depois. Mas a gente precisa pôr na nossa cabeça que paciência não é cruzar o braço. Como eu falei, confiar em Deus não é cruzar o braço e esperar as coisas acontecer. Paciência e esperar em Deus e confiar em Deus é fazer tudo o que Ele mandou fazer, mesmo que nós não estamos vendo o resultado disso. Eu estou orando, eu estou na igreja, eu estou sendo sincero, eu estou dando meu dízimo, eu estou dando a minha oferta, eu cuido da minha esposa, eu não sei da tentação, e minha vida está dando tudo errado, as coisas não estão indo bem. Paciência é suportar os males. Paciência é suportar os dissabores. Paciência é escolher o certo, mesmo quando o que vai te dar vantagem, o que vai te livrar é o errado. E escolher o certo vai fazer você sofrer mais ainda, vai doer mais ainda, mas é o certo, eu escolho o certo. Mas o fulano escolheu errado e olha lá como ele está bem. Eu não sei se o fulano tem a promessa. Eu não sei se o fulano está no propósito que Deus determinou para ele. Porque eu não sou o dono da vida do fulano. Eu não sou o cuidador da vida do fulano. O Senhor me deu uma vida que é minha para cuidar e falou que eu tenho que imitar o seu filho amado chamado Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que a gente tem que se preocupar mais com a nossa vida do que com a vida dos outros. Por que o fulano está no carro novo? Por que o cicrano lá parece que está bem? Você viu a foto do Facebook? Você viu? Querido, vai orar. Orar não é vir aqui na igreja, levantar a mão e gritar. A verdadeira oração é aquela que só você e Deus. Por que a Bíblia fala: entra no teu quarto, fecha a porta, entra na quarta? É você falar com o seu próprio interior. Lembra do Salmo 42? Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera o Lula, espera o governo, espera o patrão, espera ganhar na Mega Sena, espera que o seu patrão seja justo, espere que a sua mulher te reconheça, espera que o seu marido mude e cuide bem de você. Não, o salmista fala assim: porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. O meu refúgio vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas não, a gente é influenciado por essas desgraças de mídias, todas elas, seja a mídia da televisão visível, seja as mídias sociais.
tudo hoje é orquestrado pelo diabo para tirar nossa paz, para roubar nossa fé, para nos deixarmos impacientes, para nos deixarmos irados, revoltados, angustiados. Eu vivo no meio de um mundo muito maléfico, onde a maldade predomina, onde tudo que você faz de bom é minimizado e tudo aquilo que você deixa de fazer é maximizado, como se você não quisesse ter feito. E como resolver isso? Fazendo-se muitas das vezes de cego, surdo e mudo. Porque tem coisas que você ouve e dói, porque você sabe que é mentira, você sabe que é injustiça. Tem coisas que você ouve e você quer argumentar, questionar, ir lá tirar satisfação, porque você está vendo que está errado, mas aí você engole e fala: não, eu estou fazendo o que Jesus falou. Ah, mas já faz 25 anos, já faz 10, já faz 15. Não interessa. Se ele falou para fazer, eu vou fazer. E ainda que aconteça como no capítulo 11 de Hebreus, que a maioria morreu sem alcançar a promessa. Não interessa que não alcançou a promessa, o que interessa é que morreu praticando o que Deus falou para praticar. Ele continuou praticando. Os heróis da fé. É legal a gente ler a história de Daniel na cova dos leões. Pô, que legal, meu. O cara foi jogado na cova dos leões e Deus fechou a boca dos leões e não comeu ele. Uhul, esse é o Deus que eu quero. Mas e os caras na arena, que os leões vinha mordendo, arrancava um braço e eles falavam: eu continuo confiando em Deus. E aí vem outro leão, arrancava outro braço, ele fala: eu continuo confiando em Deus. E os gladiadores, e os camaradas em Roma, quando Nero pegava os cristãos, passava betume, colocava no poste e falava: nega esse Deus, senão você vai ser morto aqui, vai ser queimado aos poucos. Ele falou: me queima, mas desse Deus eu não abro mão. O que é o evangelho para nós? O que é paciência para nós? O que é ser cristão para nós? É por isso que dá vergonha hoje dos evangélicos. Paulo, escrevendo em Romanos 1,16, ele fala: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. Mas eu me envergonho dos evangélicos, porque é triste. E eu não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, mas como é triste. Pessoas que professam a fé que nós professamos, pessoas que se dizem cristãs, que seguem a disciplina de Cristo, os ensinamentos de Cristo, vivem uma vida totalmente contrária ao que o evangelho ensina. São egoístas, são presunçosos, são avarentos, são soberbos, são gananciosos, são vaidosos, são arrogantes, brigam por porcaria, fazem questão de migalhas, magoam, machucam pessoas por causa de uma coisinha chamada dinheiro, mas vivem pregando em cima dos púlpitos, vivem falando que são de Deus, põem a camisa de Jesus, põem o slogan no carro de Jesus. Ah, querido, que evangelho é esse? Quem que Deus olha de lá da terra e fala assim: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer? Porque ele veste uma roupa legal, porque ele corta o cabelo legal, porque ele anda num carro legal? Não, é aquele que tem o caráter de Cristo, é aquele que quando ele é ofendido, ele não ofende, quando ele é prejudicado, ele não prejudica, quando ele é injustiçado, ele não se sente vítima. Isso é o evangelho. Imagine uma igreja que realmente vive o evangelho. Nós não precisamos de 1000 pessoas vivendo o evangelho, 12 mudaram o mundo, porque viveram o evangelho. Spud, Wesley, Finney, os heróis da fé, homens muitas das vezes insignificantes, mas que hoje são vistos e aclamados porque na sua época eles exerceram o que o Senhor falou para eles exercer. Porque necessitais de paciência para depois de ter feito a vontade de Deus alcançar a promessa. E essas pessoas fizeram a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus. Ai, porque Deus quer que você ande no melhor carro, tenha a melhor casa. Eu creio também que Deus quer.
Mas existe um tempo determinado para todas as coisas. E enquanto esse dia não chega, eu continuo com meu Fusca, dando glória a Deus. Eu continuo pagando meu aluguel, dando glória a Deus. Eu continuo vivendo a minha vida agradecendo a Deus, porque eu tenho o poder de decidir. Eu tenho o poder de acordar de manhã e falar: porcaria, eu tenho que trabalhar. Como eu tenho o poder de acordar de manhã e falar: graças a Deus, eu tenho um trabalho para trabalhar. Esse poder é meu. Esse é o livre-arbítrio. Deus me deu esse direito de decidir, de escolher. Eu tenho o poder da pessoa fazer algo errado no trânsito e ainda me culpar e me xingar. Eu tenho o poder de mandar ela para aquele lugar. Ou como eu tenho o poder de falar: Deus te abençoe, vá em paz, que seu dia seja maravilhoso. Eu que decido. Eu tenho o poder de confrontar o meu marido, eu tenho o poder de confrontar minha esposa, eu tenho o poder de ofender os meus filhos, de machucar os meus filhos quando eles me ofendem, quando eles me machucam, como eu também tenho o poder de perdoá-los. Porque eu aprendi com Jesus, quando estavam crucificando ele na cruz e furando, que ele tinha poder para exterminar todas aquelas pessoas. E sabe o que ele falou? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Quando as pessoas te magoarem, te ofenderem, te machucarem, te criticarem, te injuriarem, mentirem, como diz em Mateus capítulo 5, você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado. É quando você sofre a injustiça. O problema é quando a pessoa fala assim: você é safado, e você realmente é safado. Você é sem vergonha, e você realmente é sem vergonha. Aí você não tem nem o que reclamar. Mas quando você é injustiçado, exalte e glorifique o seu Pai que está no céu. Porque foi assim que fizeram com os profetas que veio antes de nós. Eu estou aqui num mundo transitório, eu não sou deste mundo, sou forasteiro aqui em terra estranha, estou do reino lá do céu, embaixador eu sou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Mas a gente fica vivendo como se nós fôssemos viver aqui eternamente. É o mundo. É o mundo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso ganhar isso, eu preciso ganhar aquilo. Paulo, escrevendo aos Coríntios capítulo 5, ele fala assim: tendo sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contente. Mas a gente tem muito mais. Mas o contentamento passa longe de nós. Passa longe, por quê? Porque agimos como ímpios, agimos como pessoas insensatas, agimos como pessoas que não têm Deus, que não vivem o evangelho. Que quem vive o evangelho já chegou no nível de Paulo. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter necessidade, posto todas as coisas naquele que me fortalece. Para mim, se eu tiver coisas boas, louvado seja o Senhor. Mas se eu tiver numa masmorra como Paulo, se eu tiver numa cadeia, se eu tiver numa prisão, eu também vou estar falando: louvado seja o Senhor, porque foi isso que os apóstolos me ensinaram. Pedro e Silas, meia-noite, eles haviam sido espancados, eles haviam sido chicoteados. Paulo e Silas, está lá, tudo cheio de vergão. Eles podiam estar dentro da cadeia murmurando, falando: aí, ó, o que adianta servir esse Jesus? A Bíblia fala que nós vamos ter anjo que vai cuidar de nós. Cadê o anjo que segurou o chicote? Cadê o anjo que não deixou a gente apanhar? Cadê o anjo que não veio nos livrar? É isso que eles estavam fazendo? Murmurando? Não, eles estavam com paciência, falando o quê? Como somos privilegiados. A gente está apanhando por causa do evangelho, cara. Olha que privilégio. Porque eu estou pronto não somente a viver por Cristo, mas a morrer por Cristo. Porque o morrer é lucro. Olha como que nós temos que trabalhar com a nossa mente. Olha como que nós temos que desconstruir tantas coisas que nós aprendemos errado. Porque a gente vai chegar em igrejas mais diabolizadas, que vai falar assim: porque se Deus não te der o que Ele prometeu hoje, Ele não é Deus. E a minha vontade não é falar para o camarada que me fecha lá fora: vai para aquela que te pariu. Mas é falar para esse tipo de crente que ensina isso, que eu tenho o direito de enfiar o dedo no nariz de Deus e falar que Ele tem a obrigação de fazer, porque Ele prometeu e tem que fazer. Quem você é? Se coloca no seu lugar. Por acaso o vaso que manda no oleiro ou é o oleiro que manda no vaso? Por acaso é a criatura que manda no Senhor ou é o Senhor que manda na criatura? Ele é Deus, sabe por quê? Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? Continua sendo Deus. Mas sabe o que é, pastor? Eu não tenho paciência. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se regozije e se alegre,
Porque o Deus que você serve tem paciência, senão nem eu, nem você estaríamos aqui. Nós já demos milhões de motivos para Deus acabar com a gente. Nós já demos trilhões de motivos para Deus se exterminar com a gente. Mas fazer assim, a gente ser degenerado, se não acabar, assim, não ter nem pó. Mas Ele tem paciência. Ele tem paciência. Como dizem Lamentações, a misericórdia seja sua causa não sermos consumidos. A hora não deixa, mas se eu continuar aqui, eu vou falar o quê? Eu vou falar de José? Vou falar daquele José do Egito, que é o exemplo para ser seguido, porque ele podia estar revoltado, ele podia estar bravo, ele com 17 anos teve um sonho maravilhoso, ele viu que o sol e a lua se curvavam para ele, os feixes de trigo se curvavam a ele. É sonho bonito, é coisas boas que vai acontecer na minha vida, é a promessa de Deus. E Jacó revela o sonho, porque quando ele conta o sonho para o pai fala: filho, você está doido? Você acha que eu e sua mãe, nós vamos se sujeitar a você? Os seus irmãos que são mais velhos, vai ter que se sujeitar a você. Cai na real, filhinho, você está por fora. Aquele sonho que Deus revelou para ele, que era algo que poderia acontecer rápido, é um sonho bom, é uma coisa boa. Foi coisas boas que começou a acontecer com ele? Não, só desgraça. Só desgraça. Foi rejeitado pela família. Os irmãos, lá vem o sonhador. Iam fazer churrasco, não chamava José. Iam jogar bola. José, não, aqui nós somos... Não, mas é 12, é 6 cada lado. Não, aqui vai jogar com 5, você fica aí. O cara é tão bom. Imagina o tanto de afronta que José começou a receber. Ao ponto dos irmãos dele, como todos nós conhecemos a história, vender ele como escravo. Mas agora José, ele vai para o Egito revoltado, vai bravo. Esse Deus é um pilantra, esse Deus é picareta, esse Deus é mentiroso, porque onde já se viu, ele falou que, olha aqui, eu estou de escravo. Ele não. Eu não sei os planos de Deus. Não foi isso que eu tive, que eu vi no sonho. Mas se eu estiver aqui trabalhando na casa desse homem chamado Potifar, como eu creio em Deus, eu tenho um dever e uma obrigação: ser o melhor empregado dessa casa. Eu vou ser o melhor escravo dessa casa. E aí ele foi o melhor escravo da casa. Escravo, ele foi o melhor escravo. Chegou nos patamares, e vou resumindo aqui: injustiçado de novo. Mas já não foi uma vez, agora de novo. É injustiçado e condenado injustamente à cadeia. Aí ele vai preso. Aí ele podia chegar na cadeia: não, eu estou preso, porque não vale a pena, eu fui tão fiel, antes eu tivesse passado a régua na mulher de Potifar, estaria de boa, a mulher do chefe estaria coberta, eu estou na plena puberdade mesmo, tiraria meu estresse. Mas não, eu tenho que cumprir o meu propósito. Eu tenho que honrar o Deus que eu sirvo. E aí ele dentro da cadeia: já que eu estou preso aqui, eu vou ser o melhor preso dessa cadeia. Eu vou tentar ser o preso mais justo, o preso mais amoroso, o preso mais compassivo, e vou tentar ajudar todo mundo aqui na cadeia. Já que eu estou preso. Ele não se revoltou, ele não reclamou, porque a virtude da paciência consiste em suportar os males, os dissabores, os incômodos. Paciência é isso. É fácil? Não. Quem falou que é fácil? É por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. É por isso que Mateus capítulo 7 diz o que? Porfiar por entrar pela porta estreita, porque é apertado o caminho e estreito que conduz à salvação, e poucos são o que encontram. Mas porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. E nós não estamos falando aqui de vida eterna de céu, estamos falando de vida, realidade. As pessoas vivem na perdição porque elas escolhem a porta larga, mas o casamento dá certo, a saúde não dá certo, as finanças não dá certo. Dá certo por um período, mas aí vem desgraça sobre desgraça, vem consciência pesada, vem remorso, vem culpa, vem medo, vem ansiedade, vem o camarada, a pessoa não vive, não tem paz, não tem alegria, tem tudo para estar bem,
O Jacob, ele fala o seguinte, que ele queria ser um camarada bem sucedido. E ele desde criança, ele queria ser bem sucedido. E ele falou, você é um escritor, começou a ler muito, e foi um best-seller, um ótimo do escritor. E ele pensava o seguinte, quando eu tiver tudo isso, eu vou ser feliz. E ele conseguiu tudo aquilo que ele imaginou, ele conseguiu. A casa, o carro, mora nos Estados Unidos, tem tudo do bom e do melhor, tudo. Mas aí ele viu que estava faltando algo. Puxa, mas eu achei que era isso. Mas ele viu que não era. Estava faltando algo. E é isso, querido. Quando a gente não entende que o nosso propósito é ser igual a Jesus, você pode conquistar o mundo inteiro, mas você vai ter perdido a alma. Perder a alma não é para o inferno. Perder a alma é não ter mais paz, é não ter mais alegria. É não se alegrar com as coisas pequenas, tanto pequeno quanto grande. Você chupa um sorvete, ai, que gostoso, um sorvete. Chupa um sorvete, ai, que bom. Você compra um Corsa. Tem Corsa ainda? Que vem novo? Você compra um Corsa, pô, comprei um Corsa, feliz, contente, que alegre. Compra uma BMW, compra uma Mercedes, compra um carro lá, que carro que nós vimos de 3 milhões lá, que nós estamos vendo quantas vezes faz, né? 3 milhões, como é que é o nome daquele carro lá? Nem lembro. Nós vimos um carro do Rodrigo Faro lá nos Estados Unidos. Eu falei, Lucas do céu, viu que carro, o preço desse carro aí? Aí ele, pai, 3 milhões. Aí eu já estou separando a entrada, já tem aqui, ó, 50, 60, 70, já tem 80 centavos. Só falta 2.999.000. Isso é fé, gente. Mas você está entendendo? Não é ter o carro de 3 milhões, é estar andando num Etiozinho 2015 e tá feliz e tá contente. Mas e se Deus, beleza, se Deus der, amém, vou trabalhar e eu quero ter coisas melhores, vou me esforçar, vou lutar para isso, e se eu tiver, amém, e se eu não tiver, amém também. O que eu não posso é perder essa graça de sentir protegido e guardado e amado por esse Deus. O que eu não posso é fazer com que o meu nome seja arriscado da vida. Lembra que Jesus falou? Não os alegreis porque os demônios se sujeitam, porque os enfermos são curados, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a alegria do cristão. A alegria do cristão não consiste no que ele possui, no que ele tem, e nem no momento que ele está vivendo o presente. Não interessa, porque Paulo e Silas estavam na prisão, Pedro na prisão, Paulo lá em Roma, mas eles estavam felizes. Pedro vai ser crucificado amanhã. Beleza. Tudo bem. Não, você não está entendendo. Nós vamos te matar. Amanhã você vai ser crucificado. Porque eu sou cristão? Sim. Você vai morrer porque você é cristão. Ou você vai deixar de ser cristão? Não. Pode me matar. Mas faz o seguinte, cara. Me crucifica cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer igual meu... Gente, isso é ser livre. O cara pede R$10, ele fica apavorado, ele fica angustiado. Passa 3 semanas, está lembrando dos R$10 que ele perdeu do bolso. Isso é ser livre? Isso é ser escravo. Livre é ter essa consciência do Evangelho. Livre é entender que você tem um propósito, é ser igual a Jesus. Aí tudo faz sentido. Você vai trabalhar, as pessoas te ofendem, mas você fala assim, não, eu tenho que ser luz nesse lugar. Esse lugar está escuro. Ele está precisando de luz. Não, mas aqui você vai ganhar menos. Você for... Não, mas aqui eu creio que Deus tem um propósito. Essas pessoas aqui valem mais. Elas valem mais que o mundo inteiro. Então, se eu ficar aqui 6 meses, 1 ano, 10 meses e conseguir mudar a vida de alguém, conseguir mostrar a grandeza do Evangelho para alguém, eu já sou o cara mais rico da face da terra. Mas não, eu só penso no trabalho por causa do dinheiro. Eu só penso nas coisas pensando no dinheiro. Eu só penso nas coisas materiais. Eu só penso nisso, só penso naquilo. E aí eu vou me esvaziando de Deus. E eu vou enchendo de ganância, de desejo, de vaidade, de orgulho. Na igreja eu venho quando dá. Os projetos da igreja eu me envolvo quando der. Eu não quero saber das coisas de Deus. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia fala, o que a tua mão direita fizer, que a esquerda não veja. O que você tem que entender? Não é mostrar para Deus, para o pastor, para alguém o que você faz. É para você mesmo. É você se conhecer. É você falar assim, puxa, eu sou um cara que gosta de fazer as coisas para ser visto, ou eu gosto de fazer porque é o que Jesus ensinou. E ainda que ninguém saiba que foi eu que fiz, mas é o que Jesus ensinou,
E eu fico feliz quando eu faço algo que ninguém sabe. Ontem nós estávamos no trânsito, né? Foi ontem que o carro da mulher lá parou. E aí a gente viu que a mulher estava no meio da rua com o carro parado. E eu estava com a roupa de serviço, eu estava com o crachá. Aí eu peguei, eu pus o crachá para dentro. Por que você pôs o crachá para dentro? Porque eu não quero que ela saiba nem o meu nome. Eu quero que um dia ela fale assim: eu estava parada no meio da rua e apareceu uma pessoa que eu não sei quem é, mas naquela hora que eu estava parado, eu só falei assim: Deus me ajuda. E apareceu um besta lá que eu não sei quem é, mas eu acho que foi Deus que mandou e me ajudou. Glória a Deus, porque Mateus capítulo 5, versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. A glória não é para você, querido. A gente merece a tapa, a gente merece açoite, a gente merece a prisão, a gente merece a condenação. É isso que a gente merece. A glória é dele, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. E se não for para viver, para exaltar o nome dele, querido, se mata. Não faz sentido a sua vida. Ah, mas e se eu conquistar? E se eu for o mais rico do mundo? Não adiantou nada. Porque vivemos para Ele, por Ele e para Ele. E o grande problema é que a nossa vida passa a não ter sentido. O casamento não dá certo, os filhos dão problema, as finanças vão embora, as dificuldades vão surgir. Por quê? Porque a gente sai do nosso propósito, do propósito que Deus determinou, e a gente começa a viver o nosso próprio. E aí a gente conquista tudo que a gente queria, mas a alegria foi embora, a paz foi embora, o prazer da vida foi embora. Não tem prazer em nada, quer se isolar, quer ficar longe de pessoas, quer viver numa ilha deserta. Eu não suporto mais gente. Está todo mundo assim, estressado. Mas a gente tem que suportar os mais fracos e não agradar nós mesmos. E eu podia continuar, podia falar de Davi. Saul chega na casa dele, põe um óleo e fala: você vai ser rei. Aí ele já está imaginando as concubinas, ele já está imaginando a carne, já está imaginando um monte de mulher com peninha de ganso assim, fazendo ventinho nele. É Saul jogando a lança, é fugindo no deserto, é se refugiando na caverna do Adulão. E aí a hora que começa a chegar os caras lá na caverna: ô Davi, eu vim para ficar com você aí, mano. É só louco, é só os endividados, é só os problemáticos. Todo mundo que tinha problema na cidade, que era expulso da cidade, foi lá morar com Davi. E é desse grupo de pessoas que surge o maior exército da história da humanidade, chamado os valentes de Davi. Quando os outros exércitos ouviam que Davi estava chegando com os valentes dele, os caras já tremiam, já, desculpa o termo, cagava e mijava nas calças. Porque eram os camaradas que, cheios de entusiasmo, cheios de Deus, eles iam para a batalha. Os caras não matavam 3, 4, eles matavam de 100, 200 cada um em cada batalha. Enquanto os outros soldados matavam um ali com muito sacrifício, eles onde iam assim, os valentes de Davi. Lembram de Samar? 700 filisteus, o cara matou de uma vez só. Os valentes de Davi eram os camaradas que todo mundo tremia. Todos os exércitos, quando falavam os valentes de Davi, pessoas que não tinham nada, mas eles tinham um propósito: fazer com excelência. E por isso que Davi era diferenciado. Esse incircunciso filisteu está afrontando meu Deus. Não, está errado. 40 dias o povo sofrendo, e Golias só falando. Cadê? Não tem homem aí? A hora que Davi vê aquilo, não, vocês estão de brincadeira. Vai deixar esse incircunciso aí, esse camarada que não crê no Deus que a gente crê, falar desse jeito? Eu vou lá. Vocês não vão? Eu vou. Davi sabia que podia morrer. Davi não foi achando que Deus ia livrar ele, gente. Entenda isso. Apesar dele falar: vou matar, vou cortar o pescoço, mas Davi sabia que, sabe o que mexeu com Davi? Foi o camarada afrontar o Deus dele. Meu Deus não, cara. Fala de mim, mas do meu Deus não. Fala de mim, mas do meu Deus não. E é por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Samuel derramou óleo na cabeça dele. Quanto tempo ele teve que esperar? 13 anos para virar rei de Israel.
Mas a gente liga a televisão e fala: é hoje, é hoje, é hoje, é hoje a tua bênção, vem, é hoje, o culto vai começar às 6 horas, traz o sal, traz a roupa, traz a oferta, traz o dízimo, porque hoje você não vai sair sem a sua bênção. E segura o anjo, amarra o anjo, e se o anjo não der, você não deixa ele embora. E aí a gente fica nessas besteirices. Quando eu era menino, falava com o menino, mas quando a gente cresce, a gente tem que sair desse estágio. Eu não vivo mais pelo que vejo, eu vivo pelo que eu creio. E como Charles Studer falava, ainda que Deus me mate, eu vou continuar falando e pregando dele. Querido, isso é ser livre, isso é descobrir o seu propósito. Isso é você falar, como Paulo: em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Mas vou parar por aqui, porque eu já falei demais e eu já vi que vocês estão perdendo a paciência. Vamos ficar em pé. Ô Pedro, dá para cantar aquele louvor, Vem o Senhor minha vida oferecer? Vamos cantar esse hino com o coração, queridos. Vamos falar de verdade para Deus. Vamos parar de hipocrisia, falar que nós somos crentes, falar que a gente vai na igreja, que a gente é melhor do que os outros. Não, vamos falar: Senhor, olha, eu sei que eu estou na igreja há 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, 50 anos, mas Senhor, talvez eu não ofereci a minha vida ainda verdadeiramente como eu tinha que oferecer, porque eu ainda vivo segundo o que eu quero, segundo o que eu acho, segundo a minha vontade e não segundo a sua. Mas nessa noite eu quero a minha vida oferecer como oferta, para que ela realmente cumpra o propósito para o qual o Senhor me designou, que é me tornar o mais parecido com teu Filho amado Jesus Cristo. Vamos fechar os nossos olhos, colocar a mão no nosso coração e, sem medo de quem está do nosso lado, sem preconceito, sem constrangimento, vamos falar com sinceridade, vamos abrir o nosso coração, vamos aproveitar esse momento porque Deus, ele só ouve uma oração, um louvor, e aquele que é sincero, aquilo que sai do coração. Vamos adorar.